Som. Prosseguindo com o nosso evento, vamos compor a quarta e última mesa redonda com o título A Ciência, Comunicação e Difusão Científica. Convido o professor Dr. Alexandre Soares de Oliveira para coordenar os trabalhos. Doutor em Astronomia pela Universidade de São Paulo, é astrofísico do IPID Univap, onde é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia da Univap e do Observatório da Univap. Professor Dr. Eduardo Cipriano, doutor em Astronomia pela USP. Professor associado do Departamento de Astronomia do IAG-USP. Foi astrônomo residente junto ao telescópio SOAR. Tem experiência na área de astronomia com ênfase em astrofísica. É coordenador de difusão científica do GMT-BRO. Professora doutora Elisandra Cipriano, doutora em Astronomia pela USP e docente no Departamento de Astronomia do IAG-USP. Tem experiência na área de astronomia, com ênfase em astrofísica estelar. Atua na área de ensino de ciências e no uso da tecnologia para ensino de astronomia. Coordena o programa para capacitação de professores do ensino médio, apoiado pelo GMT Brasil Office. E professora mestre Monique Nascimento Baraúna, graduada em jornalismo, especialista em mídias digitais e mestre em linguística aplicada. Atua como professora nos cursos de comunicação da Univap. É produtora de conteúdo do SECOM, setor de comunicação desta instituição, e pesquisadora do Labcom, Laboratório de Comunicação da Univap. Passo a palavra ao professor Alexandre Soares de Oliveira. Boa tarde. Bom, essa é a nossa última mesa redonda, todo mundo já meio cansado. Então, sem muita demora, o assunto dessa mesa aqui é comunicação científica, divulgação científica, e nós, então, vamos começar pelo Eduardo, da ordem que está aqui, e que vai falar sobre os programas de difusão científica do GMT. Obrigado. Não tá. Não. Mas eu posso usar o laser. Tá. Acho que aqui. Bom, obrigado, pessoal. Eu coloquei aqui, eu falo em nome da equipe de divulgação do Escritório Nacional do GMT, que, na verdade, assim, eu sou só um procurador da equipe, sou menos qualificado para falar sobre isso, mas alguém tinha que falar, então eu estou aqui. Próximo, por favor. Bom, primeiro, por que a gente resolveu, dentro de um projeto para construir um megatelescópio, fazer um programa de divulgação científica? Bom, a razão disso é uma crescente conscientização, tanto da comunidade científica, quanto das instituições financiadoras, a FAPESP, no caso, e da própria sociedade, que projetos científicos de grande porte têm que ter como parte integrante deles mecanismos para que esse conhecimento que embasa a construção desse projeto e conhecimento que é produzido por ele seja absorvido pela sociedade que, em última instância, financia esses projetos, tá? E esses projetos são, assim, numa porcentagem enorme, financiados com verba pública, tá? Inclusive nos Estados Unidos, tá? Mesmo nos Estados Unidos, onde a gente fala que tem os endowments e verbas dadas por entidades privadas, a grande maioria das verbas das universidades e dos projetos vem de orçamentos públicos. Então, é uma obrigação que nós temos, no meu caso como funcionário público, no caso da FAPESP como uma instituição financiada com dinheiro público, de devolver à sociedade esse conhecimento. Próximo. Bom, então, alguns anos atrás, pré-pandemia, estávamos pensando como que a gente poderia dar essa contribuição para o projeto, contribuição de divulgação dentro do projeto do GMT. Né? Então, essa foi uma iniciativa que foi liderada pelo professor Augusto, que está na minha frente, pelo professor João Steiner, que já faleceu, pelo Pascoal, já estava envolvido, outros membros do projeto,
Eu acompanhei algumas das primeiras reuniões, não todas, mas logo se decidiu por vídeos, né? A gente queria produzir vídeos, né? Nós na universidade, a gente dá muita palestra, a gente faz aulas, faz PowerPoint, mas vídeos era uma coisa que a gente não sabia fazer direito. Tá? Então, nós viemos aqui, a São José dos Campos, a esse edifício, nos reunimos com o Felipe, com outros membros da TV Univap, para tentar encontrar um formato interessante para fazer divulgação, né, dentro desse projeto. O Felipe e o pessoal da TV Univap já tinham umas ideias, por exemplo, de vários formatos possíveis de vídeos. Um deles era o formato de entrevista, que ele falava que é um formato bem eficiente no ponto de vista de você fazer rapidamente, produzir rapidamente, não ter muitas edições e ter esse produto logo. Por outro lado, nós, não sei se o Augusto tinha esse em mente na época, mas eu imaginava o Cosmos, né, que eu via na década de 80, versão 2020, com animações, e a gente viajando na nave espacial, porque eu achava que tudo era fácil, que, bom, o pessoal da comunicação vai resolver para a gente, porque eles sabem fazer isso aí e tal, a gente não sabe. Mas, obviamente, foi uma aprendizagem, a gente viu que a coisa é muito mais difícil, né, do que a gente imagina, e acabamos... próximo, por favor. Slide. Aqui. Acabamos juntando as duas propostas. Nessa aqui acabou valendo, né? São vídeos de cerca de 2 minutos de duração, né? Com o foco em um conceito astronômico. Tá? Aqui está em negrito, a gente vai ver por quê. Um conceito por vídeo, né? Na ideia de que você tem pouco tempo, você tem que focar em uma coisa. Sempre trazer um especialista entrevistado, então nisso retorna aquela proposta de entrevista original, né? E as respostas, né? Então tem conjunto de perguntas e respostas, mas as perguntas não aparecem no vídeo, aparecem as respostas do pesquisador e essas vão sendo colocadas em momentos chaves do vídeo e elas vão ancorar a narrativa que está sendo feita naquele vídeo específico, né? E uma das razões pela qual a gente faz isso é que não só a gente quer ensinar um conceito astronômico, mas como a gente quer passar para o público a ideia de que não é só a NASA que está fazendo isso. Nós, aqui no Brasil, temos especialistas que são capazes de interpretar essas informações e que são capazes de produzir essas informações. Então, isso era uma parte integrante desse conceito dos vídeos. Nós, aqui, temos expertise. Tá? Bom, baseado em boa parte da informação é passada em narrações em off, gerador de caracteres, imagens e animações que vão martelando a mensagem que vai sendo dita para que fique mais claro, né? E ao final de cada vídeo, né, os vídeos não são sobre o GMT, são sobre conceitos, mas a gente tenta trazer que contribuições o GMT poderia dar em relação a esse tópico específico de pesquisa. E eu coloquei aqui em negrito o conceito astronômico só para fazer um diferencial, porque na selva, que é o YouTube, onde esses vídeos estão colocados, existem muitos programas de divulgação científica, mas que o enfoque não é geralmente no conceito astronômico. O enfoque geralmente é na pessoa, o influencer, na pessoa que está fazendo. Tem vários famosos com milhares e milhares de visualizações, mas o conceito a ser discutido ele fica em segundo plano. Tem uma dimensão, às vezes, um pouco mais de entretenimento, uma questão da personalidade do influencer, e a gente afundou isso em prol de colocar o conceito em cima. Próximo. Tá? Bom, as primeiras temporadas, né, que foram voltadas para a divulgação científica tiveram o título de Fascínio Universo, inspirado no livro do professor Augusto, com o professor Steiner, que foi feito por questão do Ano Internacional da Astronomia, né? Então, esse foi um livro que tem um grande impacto. O professor Roberto já mostrou essa figura aqui antes, e esse conceito dessa nuvem de conceitos astronômicos foi usado para esse vídeo também. Próximo. Bom, a produção se inicia antes da pandemia, a gente já tinha vários vídeos, a gente já tinha 8 episódios quase completos no começo da pandemia, um teve que ser completado durante, e
a pandemia teve um impacto muito importante, interrompendo a produção, porque a gente fazia questão de ter entrevistas gravadas ao vivo. Tá? Isso, às vezes, significava que o pessoal aqui da Univap, né, nossa narradora incluída ali, tinha que se deslocar para São Paulo, todo mundo no mesmo carro, tinha que ir para a USP, entrevistar, e isso começou a ser impossível durante a pandemia. Então, nós tivemos aí um interregno na produção. Bom, mas em final de 2020, em novembro de 2020, a gente começou a publicar o primeiro episódio dos 9 episódios que compuseram a primeira temporada da série. Próximo. Né? Então, a gente criou uma dinâmica de lançamentos mensais desses vídeos, e, ao longo do mês, haviam várias publicações que criavam expectativa. Né? Então, eram feitas publicações nas redes sociais, por exemplo, com um teaser, ou com mensagens chamando, com imagens relacionadas ao conceito astronômico, e, ao final do mês, a gente lançava o vídeo. Tá? Nos primeiros vídeos, o professor Augusto, por exemplo, ele foi a um programa já conhecido de divulgação, ser entrevistado, ele divulgou, eu também fiz isso em alguma outra ocasião, e isso ajudou a criar o nosso público. Próximo, por favor. Bom, aqui tem uma lista, eu não vou ler todos esses nomes aqui, tá? Mas aqui é as listas dos conceitos que entraram, dos títulos dos primeiros vídeos, dos vídeos da primeira temporada do Fascínio no Universo. Tá? Então, o primeiro a gente fez só focado no GMT, mas essa é a exceção, não a regra. Né? O resto são todos conceitos. Então, aqui nós vimos palestras que tinham a ver com, por exemplo, esse episódio, e do professor Augusto, que é o primeiro episódio da segunda temporada. E aqui o nome dos especialistas. Né? Então, veja que a gente tem muita gente da USP, mas também tem do Mackenzie, tem aqui da Univap. Tá? Então, sempre com a ideia de demonstrar que existem especialistas no Brasil nesses temas. Muito obrigado. Esse era o meu celular. Próximo, por favor. Próximo. Tá? E o que importa aqui são as pessoas que, de fato, trabalharam. Tá? Então aqui, ó, que está ali atrás é o Felipe Coutinho, Vânia, a Meg era uma jornalista científica que trabalhava conosco durante o primeiro ano de produção, né? A Amanda, que faz a narração e faz bastante trabalho de criar os roteiros, a nossa equipe, a Dayana, a Dacarô, que era muito importante no primeiro ano em compor os vídeos, né? E são as pessoas que fizeram. Então, aqui, a equipe nossa lá do escritório, né? Liderada pelo professor Augusto, e a equipe local aqui, os colegas de vocês, que faziam parte aqui da TV Univap. Então, esses são as pessoas relevantes aqui que fizeram isso acontecer. Inclusive, eu acho que na questão de perguntas, você pode até direcionar eles, que vão saber bem melhor do que eu sobre os temas. Próximo. Bom, depois do primeiro ano, que foi tudo muito discutido, muito trabalhado, muitas idas e vindas, a gente começou a entender melhor o processo e as coisas foram mais simples. Tá? A gente fez uma outra temporada com 9 episódios, que foram publicadas entre junho de 2023 e março de 2024. Próximo. Tá? Aqui estão os títulos, então aqui está o do professor Augusto, do qual ele falou hoje pela manhã, né? E os demais estão aqui. Tá? Então, depois dessa segunda temporada, nós já começamos a sentir a necessidade de fazer alguma mudança, porque a gente já estava chegando em temas menos genéricos, um pouco mais específicos. Tem algumas repetições, veja que eu estou aqui de novo, tem o Roberto Costa aqui de novo, sabe, o Irapuã de novo, né, porque a gente já está com dificuldade de conseguir entrevistados, nem todo mundo gosta de usar seu tempo para divulgação. A gente já tinha 18 tópicos científicos, a gente julgou que esse aspecto da divulgação já tinha sido bem feito, que a gente podia tentar novas coisas. Próximo. Né? Então, essa aqui é a equipe, que tem algumas modificações em relação à equipe do primeiro ano, certo? Então, agora a Meg já não faz mais parte da equipe, a Amanda assumiu essas funções de produzir os roteiros, né, que é super relevante. Né? Agora eu passo a fazer parte também da equipe, estou aqui na coordenação, e alguns outros nomes apareceram. Próximo. Bom, então,
depois dessas 2 temporadas, a gente percebeu a oportunidade de usar essa estrutura, essa equipe, essa expertise para fazer algo diferente, né? E criamos, enquanto que a série do Fascínio foi voltada para um público com interesse em ciência, a gente viu que tem um outro público, que é o público que tem interesse em inovação, que tem interesse em tecnologia, em eletrônica, que então é algo que é muito caro ao projeto GMT, porque um aspecto importante, que está refletido nesse evento, é a construção de instrumentos, né? Então, puxa vida, vamos falar sobre instrumentos. Isso não tem competição na internet. Conceitos científicos, falar sobre matéria escura, você encontra um monte de vídeos. Agora, cadê vídeo sobre as entranhas de um instrumento científico? Tem muito menos. Aí surgiu o conceito... Opa, foi eu que mudei? Aí fui o conceito do Mirando as Estrelas. Não fui eu, pode mudar. Tá? Eu apertei o botão, o negócio mudou, por isso que eu achei. Tá? O que é o Mirando as Estrelas? Então, é uma série de instrumentação astronômica de ponta, que é o que nós estamos desenvolvendo para o GMT e para os outros telescópios, como a gente viu antes, e que é inédito no Brasil, nessa escala e nível tecnológico, né? Especialmente em relação ao GMT. A série se beneficia dessa experiência e de toda a história de instrumentação astronômica no país. Então, isso aqui já é um spoiler que eu peguei num dos vídeos ainda não publicados. Tá bom? Próximo. Há uma mudança de tom e linguagem nos vídeos, né? Nós, cientistas, tornamos os vídeos mais chatos possíveis da primeira temporada. A gente fazia o português formal, frases certinhas e tudo mais. A gente abaixou a bola do entrevistado, fez em relação a ciência. Esse agora... Os comunicadores já nos convenceram a fazer algo um pouco mais jovem para atrair um outro público. Então, fala-se com a audiência mais diretamente, usa-se uma linguagem mais informal, a nossa narradora em off, finalmente, ela aparece para o público, né? E, então, isso muda um pouquinho a textura da experiência. Outro. Tá? E temos, nessa série, uma contribuição muito importante do Bruno, que está dando um apoio fortemente presente, né, com toda a expertise que ele tem na área de instrumentação. Ele está sendo um dos grandes forças motrizes dessa série, junto com os nossos, já do Felipe e a Vânia, que já vem das outras séries. Tá? E a equipe nova está toda aqui, né, pessoas que estão aqui pela sala, né, do Mirando as Estrelas. Próximo. E... era isso, gente. Então, os nossos vídeos estão no canal do YouTube e também estão no canal da USP, que reproduz os nossos vídeos um mês após a gente enviá-los para o nosso canal. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Agora a gente passa a palavra para a professora Elisandra Cipriano, que vai falar sobre o programa de capacitação de professores do ensino médio. Olá, boa noite, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Na verdade, eu vou dar uma continuação ao que foi apresentado pelo professor Eduardo, porque a gente produz coisas maravilhosas, vídeos incríveis, mas eles não fazem sentido se eles não chegam até a comunidade, né? Então, como que a gente faz para chegar até a comunidade? Um caminho simples, que é só apertar um botão, colocar nas redes sociais. Esse é o caminho mais fácil. Mas, certamente, a professora vai falar aqui mais tarde sobre isso. A gente enfrenta uma questão relevante nas redes sociais, na internet, que são os algoritmos, né? As dificuldades de romper uma certa bolha e chegar, de fato, em toda a comunidade. E aí, isso me faz pensar e refletir como atingir, de fato, a população, em especial jovens que teriam interesse em astronomia, mas às vezes nem sabe que teria interesse, né? Ou seja, eu estou preocupada aqui não com as pessoas que já são aficionadas, as pessoas que realmente vão entrar na rede social e o Instagram vai oferecer o acesso a um vídeo maravilhoso do GMT. Eu estou preocupada aqui com as pessoas que nem sabem que a astronomia existe. Eu quero que eles saibam que o GMT exista, né? Por que não? É importante que eles saibam também. E aí a gente entra naquele trabalho de formiguinha, né? Naquele trabalho difícil
que é chegar até a comunidade. E eu faço isso, a minha missão aqui é fazer isso através da comunidade escolar. Através da comunidade escolar, eu consigo atingir professores, coordenadores, toda a equipe de gestores da escola, mas também eu chego aos jovens diretamente e aos pais, à família. Por quê? Porque um jovem que vê um telescópio como o GMT, ele vai chegar em casa e vai falar para o pai: pai, você não sabe o que eu vi. Né? E vai contar e vai levar isso adiante. Então, o impacto que existe em levar esse material que é produzido, e não só esse, levar a astronomia de maneira geral, ou seja, todo o trabalho que nós desenvolvemos na academia para a educação básica é extremamente relevante. E o GMT ele apoia, né, desde já 2021. Né? Na verdade, o apoio do GMT ao curso de astronomia para docentes começou em 2018, que é um curso de formação de professores, um curso de capacitação de professores em astronomia. E, nesse contexto, a gente aborda astronomia de A a Z, né, ao longo de um ano. E é claro que os materiais que são produzidos, como o professor Eduardo citou, eles também são apresentados como possibilidades de material. Claro, todo recurso é bastante útil. Mas falando um pouco da... Pode mudar o slide, por favor? Então, vou fazer um breve histórico desse curso, porque ele já existe antes do GMT. Né? O curso ele teve origem, o primeiro oferecimento dele foi em 2011, no antigo INCTA, que é o INC de Astrofísica. Né? E ele foi criado numa colaboração entre a EASH, o Instituto de Física da USP, o IAG, né? E era financiado, então, aí nesse contexto do NCTA, e ele tinha uma forte dependência às atividades presenciais. Né? Então, ele era um curso que ocorria aos sábados, tinha uma versão, algumas atividades online, mas ele era fortemente dependente a estar presente ali no IAG, no Departamento de Astronomia. Isso quer dizer que a gente atendia uma fração muito limitada das nossas possibilidades quando a gente pensa em termos de cobertura nacional. E aí foi em 2018 que esse curso ele foi absorvido dentro das atividades de ensino do GMT, e o João, na época, falou: Liz, vamos fazer uma reestruturação nesse curso. Nessa época, em 2018, o curso ele passou a ser gestado, administrado, absolutamente pelo Departamento de Astronomia. Ele virou uma atividade de extensão, e isso favoreceu bastante o ajuste nos conteúdos, ou seja, a gente reformulou todos os conteúdos do curso, mudou bastante a metodologia, que acabou culminando no modelo que foi oferecido até 2020, ainda com um forte vínculo presencial, porque a nossa intenção naquela época não era ainda abrir demais. A gente estava mais preocupada com a qualidade dos conteúdos do que como os conteúdos seriam distribuídos. Até que chegou a pandemia, e a gente pôde realmente fazer uma coisa incrível, que foi abrir esse curso para todo o território nacional. E, inclusive, já tivemos até alunos de outros países que falavam português. Né? E isso, a partir de 2020, o curso, de fato, ganhou aquele impacto que a gente pretendia desde a sua origem. Pode mudar o slide, por favor? Ok. Então, com isso, hoje em dia, a gente pode dizer que esse curso ele garante uma formação continuada, que quem trabalha na área de ensino já sabe que a dificuldade que o professor tem de ter acesso a uma formação na área de astronomia, uma formação confiável. Então, esse curso ele proporciona essa formação e a atualização científica para professores, não só a atualização, porque muitas vezes os professores chegam até nós sem nunca ter ouvido falar, nem nunca tido a oportunidade de fazer um curso de astronomia, porque essa é a realidade da maior parte dos cursos de licenciatura do nosso país. Além disso, a gente conseguiu, hoje em dia, já desde 2021, mais ou menos, a gente passou pela modalidade EAD completamente, e a gente consegue permitir um acesso igualitário a professores de diferentes regiões do Brasil, e não só aqueles professores que estão associados aos grandes centros.
Além disso, a gente conseguiu atingir esse efeito multiplicador, que era uma intenção desde a origem desse curso. Cada professor formado ele tem essa responsabilidade de disseminar o conhecimento astronômico para todos os seus alunos, né? Então, tem esse efeito multiplicador para qualquer atividade que envolva a educação básica e professores, e ele virou um modelo reciclável. Esse curso ele foi estudado já dentro do contexto de ensino de astronomia, da área de educação, e ele vem sendo um modelo, um exemplo de como a gente usa uma série de estratégias de ensino à distância para gerar uma proposta reflexiva de ensino para docentes. Pode mudar? Tá. As inovações que a gente fez a partir do ano de 2021, o mais importante deles foi a gente conseguir inserir um contexto mais dialógico. A gente conseguiu colocar interações, trabalhar com técnicas de ensino à distância que favorecessem uma prática mais reflexiva dos professores, né? Ou seja, eles não só recebiam os conteúdos, mas eles têm, hoje em dia, a oportunidade de discutir sobre como aplicar esse conteúdo na sala de aula, né? Através de experimentos, aplicações práticas, elaboração de planos de aula, interatividade também, ou seja, discutir entre eles sobre como aplicar aquele material, aquele conteúdo, fazer avaliações de planos de aula entre pares. São coisas que foram implementadas desde 2021, que acabaram fazendo com que a qualidade desse curso realmente fosse mais significativa, mesmo sendo à distância. E trouxemos também questões que foram trazidas pelos próprios professores que cursaram em anos anteriores, nas nossas avaliações sistemáticas do curso, que eles pediam mais experimentos, mais atividades práticas, mais coisas. Ou seja, o professor quer saber como, não só o conteúdo, mas eu quero saber como eu posso aplicar esse conteúdo de forma divertida, legal, para os meus alunos gostarem, né? Ou seja, praticamente o peixe pronto. Pode passar? Ok. E essa é a cara do curso desde 2021. A gente usa uma plataforma no Moodle. O curso ele é um curso modular, ele dura mais ou menos 1 ano, é um curso muito difícil, eu acho que é um curso que vale super a pena para todo professor de física, principalmente quem não tem acesso a disciplinas de astronomia. São 4 módulos, 2 módulos no primeiro semestre, 2 no segundo semestre. Cada módulo desse tem várias aulas, ou seja, toda semana eles têm um conteúdo com direcionamento, que vai falar, olha, assista o vídeo tal, leia o texto tal, faça uma atividade de verificação, de entendimento, de leitura. Ao longo desses períodos, eles também vão desenvolver planos de aula, por exemplo, um plano de aula sobre formação de elementos químicos, né? Ou seja, como que eu abordaria esse assunto na sala de aula, tudo isso em grupo, com correção entre pares, ou seja, é uma estrutura bastante complexa, que envolve várias estratégias de ensino à distância para que esse curso seja realmente efetivo e que traga essa reflexão. Pode mudar, por favor? No total, são 239 horas de atividade distribuídas nos 2 semestres e com encontros síncronos. Mas aqui tem um ponto relevante. O curso ele é todo oferecido para funcionar à distância. E que o professor, no caso, o aluno, ele seja independente, ele tenha autonomia no seu processo de aprendizagem. Porém, eles têm um encontro síncrono, ou seja, uma reunião com tutores todas as semanas, para dar essa sensação de pertencimento e de acompanhamento. Ou seja, eu não estou sozinho nessa, né? E é em grupo, ou seja, as turmas fazem essa atividade de conjunto. Aqui. E é claro que eles vão fazer exercícios semanais, experimentos, avaliação entre pares e 4 provas escritas ao longo do curso. Com essa nova estrutura, a gente, hoje em dia, tem um alcance nacional. Desde 2021, a gente começou a atender professores, docentes de todo o território nacional. A gente tem uma procura gigantesca, ou seja, nesse ano,
Em 2024, a gente teve 677 professores inscritos. A gente atinge, a gente prioriza... Deixa eu pegar um pouquinho de água. Estou com tosse. Não, é que eu estou com tosse. Desculpa, gente, estou um pouco com tosse. Então, a gente prioriza os candidatos que são formados em física, né? Então, nos últimos anos, a gente só conseguiu atender os professores formados em física, apesar de a gente receber inscrições de professores das mais diversas áreas. E a gente consegue oferecer 100 vagas para os professores. E esses professores, 100 professores, para vocês terem uma ideia, dos 100 professores que fizeram o nosso curso, a gente conseguiu atender 161 escolas do ensino médio, porque os professores geralmente atuam em mais de uma escola, e 75% dessas escolas foram escolas públicas. Então, isso a gente vem atingindo coisas muito semelhantes nos últimos 4 anos, desde 2021, quando a gente começou a adotar esse novo formato. E, é claro, a diversidade geográfica dos participantes promove uma disseminação muito interessante dos conteúdos. A gente junta esses professores em grupos, pensando na localização que eles residem, que eles dão aula, que eles trabalham. Então, na verdade, a gente tem um coletivo de professores com vivências muito diferentes. E isso traz uma abordagem, um ensino, ou seja, como que eu vou abordar a astronomia na sala de aula, de uma forma bastante interessante e profunda de acompanhar. Né? Pode mudar, por favor? Quem que faz parte desse contexto? Né? A Thaís está aqui, a Thaís é uma tutora, uma das tutoras do curso, maravilhosa, muito querida por todos, né? Mas quem leva mesmo, quem faz a gestão do curso, quem faz o curso acontecer, sou eu, com a Teló, minha super parceira, Maria Tereza, o Daniel May, também, que sempre colabora aí na parte de gestão, e o Eduardo Cipriano, também, junto comigo aí na parte administrativa e institucional. A tutoria, que são 5 tutores bolsistas, essas bolsas aqui elas são concedidas pelo Departamento de Astronomia, na verdade, pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, o diretor do IAG que fornece essas 5 bolsas, que compõem principalmente pós-doutores e doutorandos, são esses que vão interagir semanalmente com os professores, que vão participar das atividades síncronas, assíncronas, responder perguntas, corrigir as provas, além do suporte técnico da Teló e do José Roberto, que está aqui também, né, que atua fortemente na manutenção desse curso. A Teló, em especial, é uma pessoa muito relevante na manutenção dos alunos nesse curso. A gente conseguiu reduzir a evasão, que era cerca de 65%, no primeiro ano que ele foi oferecido, em 2011. Hoje em dia, a gente tem uma evasão em torno de 20%. Isso é muito abaixo do que a gente espera de um curso à distância, tradicional, um curso EAD. Né? Pode girar, por favor? Quais são os nossos desafios para o futuro? Né? Nosso desafio sempre vai ser ampliar a nossa capacidade de pegar professores de tudo quanto é lugar do planeta. Né? Então, eu lembro que, quando eu conversei em 2018 com o João, a gente pensou, falou assim, não, vamos fazer esse negócio, chegar nos países da África que falam português, né? Vamos ampliar, fazer esse negócio acontecer. E isso é possível fazer. A gente teve um aluno no Japão, né? Por que não fazer isso? A gente só precisa fazer com que os professores saibam que aqui no Brasil tem um curso em língua portuguesa que eles podem fazer. Então, para isso, a gente está procurando caminhos de ampliar essa extensão internacional. Além disso, a gente precisa atualizar o curso, atualizar os conteúdos do curso, e isso seria muito interessante a gente ter o apoio da Univap, né, desses trabalhos maravilhosos que vocês têm, e também manter, ou seja, o curso ele precisa ser mantido. Então, a gente precisa do apoio sempre do José Roberto, da Teló e dos bolsistas que o IAG nos fornece. Última.
Ok. Último ponto. Na verdade, eu estou aqui para falar dos professores, né? Mas eu comecei o meu discurso falando que existe um caminho de chegar até a comunidade escolar, né? Um seria através dos professores, que, de certa forma, vão atingir toda a comunidade escolar. Mas também existe aquele trabalho de formiguinha, que é ir de um a um, que é de falar com a comunidade escolar em si, ou seja, com os jovens, né? E a gente faz isso. Agora eu me dei conta que esse pôster foi roubado do Augusto Daminelli. Ele está aqui na minha frente, ele viu que eu roubei. Mas, olha, está sendo feito bom uso dele, viu, Augusto? Desculpa. Então, eu costumo levar... Existem 2 projetos, né, o presencial e online, uma variação do projeto Cecília, que é em homenagem a Cecília Payne, que o professor Roberto Costa citou aqui, dando a deixa na palestra dele. Nesses 2 projetos, a gente leva experimentos, atividades, vídeos, aulas, ou seja, no online, a gente leva para jovens de todo o território nacional, e no presencial, a gente simplesmente baixa na escola e toca o terror, entendeu? Ou seja, são 800 alunos que a gente conversa, dialoga e faz uma série de atividades. Essa é uma foto aqui do encontro presencial. E em cada atividade dessa, a gente atinge cerca de 800 estudantes, 800 jovens. Ao longo do ano, no Cecília Presencial, a gente atinge cerca de 4.000 jovens. No online, a gente atende cerca de 3.000 jovens, mais 100, 150 docentes, professores, e também o Astrominas, que a gente sempre leva esse material brilhante, maravilhoso do GMT para as meninas que têm interesse de seguir a área da astronomia. No Astrominas, a gente atinge 600 jovens por ano, mas é um programa que a gente tem cerca de 15.000 inscrições por ano. É um sorteio cujas vagas são mais disputadas, às vezes, do que alguns cursos de medicina. É isso que eu tinha que falar para vocês, esse caminho mais tradicional de chegar até o público, né, que não é aquele caminho fácil, porém, é um caminho necessário se a gente quer atingir realmente aquela população que fica excluída dessa bolha que é feita pelos algoritmos aí das redes sociais. Obrigado, Liz. Deu tempo? Agora a gente passa a palavra para a professora Monique Nascimento Baraúna, aqui da Univap, que vai falar sobre a coordenação do Labcom da FCSAC aqui da Univap. Bom, na verdade, eu vou falar um pouquinho também de mídias sociais, né? Quando o Felipe fez o convite, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer num congresso para falar do GMT, para trabalhar com o GMT, e eu sou de mídias sociais. Depois, olhando para os meninos aqui que estão, a Isa ali dentro, o João, o Mário, Vinícius, do primeiro ano de audiovisual, e quem passou por aqui, a Amanda, que está aí, fixa com vocês, na Carô, Giovanni, que está contratado aqui na TV Univap, eu percebo que o assunto, sim, que eu venho tratar é importante, porque o trabalho que essas pessoas realizaram junto com o professor Felipe foi de traduzir esse conteúdo vasto e difícil de vocês para o público em geral. Não é simples entender tudo isso. O ser comunicador, ele precisa ser capaz de traduzir tudo isso que vocês levam anos para estudar, anos para descobrir, e trazer isso de forma simples para o público comum. E, gente, trazer isso para o simples, às vezes é até ofensivo para vocês, porque vocês ralaram tanto, vocês fizeram tanta pesquisa, e a gente fala lá, é só um espelhinho aqui. Não é só um espelhinho aqui, gente. Eu sei que não é só um espelho aqui, entendeu? Mas a gente precisa trazer isso para a faculdade. Isa, muda para mim, por favor. Bom, então, qual que é a importância da divulgação científica? Isso vocês já estão carecas de saber. Vocês já fazem isso muitíssimo bem com os pares, publicando nas revistas acadêmicas, divulgando com a linguagem técnica de vocês para vocês. Mas aí a gente precisa pensar que não existe só um público-alvo, que são vocês mesmos. A gente precisa divulgar a ciência e trazer a ciência para a comunidade,
que foi o que o professor Eduardo e a Elis trouxe para a gente, certo? E aí, essa transmutação aqui da comunicação, ela se torna mais difícil. Como que ela vai acontecer? Hoje a gente fala mídias sociais, mídias sociais, mídias sociais. Mas não, ela passa por processos. Ele falou que ele deu entrevista, que outros professores dão entrevista. Então, para veículos de comunicações grandes, então isso é muito importante. O blog, para vocês serem ranqueados ali dentro do Google, quando a pessoa vai pesquisar alguma coisa, bater no conteúdo de vocês. E a produção de conteúdo, hoje em dia, ela é super relevante. E a gente tem diversas formas de produzir conteúdo. Seja o conteúdo para a mídia offline, que a gente fala, consumir, até o conteúdo da mídia online, que são as mídias sociais e as mídias digitais, como os sites, os blogs, que também são necessários para a gente consumir. Só que aí cada uma dessas mídias tem uma linguagem diferente e um público diferente. Eu vou tocar num assunto assim que aqui eu já sei que é delicado. Bom, se a gente quer pegar jovem, mas jovens daqueles que falam jovens mesmo, tipo 15, 16 anos, a gente vai ter que ir para o TikTok. E aí, gente, é difícil a gente simplificar ao ponto de ir para o TikTok. Eu não quero nenhum de vocês fazendo dancinha, porque não é assim também que a gente faz divulgação científica, tá? Sabe aqueles médicos que ficam fazendo dancinha? Não é para isso. A gente precisa produzir conteúdo de qualidade e relevante para o público jovem. Ontem, eu estive num colégio lá da Zona Sul, aqui de São José dos Campos, um projeto integral, dando uma eletiva de educação midiática. Eu já estou com eles há uns 2 anos. E, quando eu comecei lá atrás com eles pesquisavam as coisas no Google, que é onde nós, mais velhos, pesquisamos tudo. Aí, eles pesquisam as coisas no TikTok. Entendeu? A gente precisa entender que público a gente quer atingir. É essencial o conjunto de ações. É essencial a formação docente, que a professora falou, porque a gente tem, sim, uma formação docente deficitária no nosso país. A gente precisa da educomunicação ali dentro das escolas, no presencial. A gente precisa ter o presencial e ter o EAD, porque a gente consegue atingir um número maior de pessoas. E a gente precisa, sim, ter as mídias sociais. Porque eu não sei vocês, mas eu, viciadinha aqui, como professora disso, primeira coisa que eu acordo, o que eu faço? Abrir o celular. O que eu faço antes de dormir? Mexer no celular. Então, Oi? Botar para carregar. Eu também sou da velha guarda que não deixa acabar a bateria. Toda noite ele é carregado, porque a gente não pode ficar sem bateria. Mas os jovens, eles ficam carregando em todas as tomadas da faculdade. Entendeu? A minha educação de tecnologia tem que carregar à noite, para acordar com 100%. Mas a gente está ali com o celular o tempo inteiro. Definindo aí esse público, a gente vai pensar no papel da comunicação ali na ciência. E aí uma situação que a gente está tentando fazer aqui na universidade é pensar que todo projeto científico, quando ele vai para uma agência de fomento, que ele vá com uma verba de divulgação científica, como vocês fazem no GMT. O caso do GMT é um case de sucesso para vocês e para a gente, aqui dentro da universidade. Por quê? Porque a gente está trazendo divulgação científica. Se a gente tem aquela verba para fazer isso, a gente pode comprar equipamentos, ter estagiários e produzir esse tipo de conteúdo. Entendeu? O que a Amanda faz com vocês, todos já aqui foram entrevistados por ela hoje. A Amanda, ela entende o assunto de vocês como ninguém, como se ela fosse uma estudante da área. E ela consegue fazer essa tradução. Então, que a gente consiga formar esses comunicadores para eles fazerem também essa divulgação científica. Não é todo mundo que nasce para isso, mas aí no âmbito da comunicação, a gente tem comunicadores para política, para esporte, para divulgação científica. Eu tenho aqui um exemplar de uma futura comunicadora de educação científica. Hoje ela trabalha numa emissora de televisão, a Bianca, mas desde o início da faculdade, ela sempre gostou
da divulgação científica e da produção científica. Ela está aqui acompanhando a gente o dia inteiro, né? Outra coisa, acesso à informação científica para o público. Gente, não é todo mundo que tem acesso à informação. Por quê? Por causa das bolhas. Minha bolha, hoje, no TikTok, pode parecer bobagem para vocês, mas é arquitetura, casa, reforma de casa, entendeu? Eu já saí das trends de beleza, porque não é minha praia, e viagem, entendeu? Por quê? Porque a gente cai nessas bolhas. Como que a gente cai nessas bolhas? Dando informações para essas mídias. Que tipo de informações a gente dá nessas mídias? O microsegundo que você olhou e que foi alcançado pelo aquele conteúdo. O engajamento que você deu, ou curtiu, comentou, compartilhou, que aí é mais evidente. E outras coisas, eles têm uma inteligência artificial muito inteligente, claro, que consegue detectar o que você ainda nem imagina. Então, por associação, eles dizem, se você gosta disso, também vai gostar disso, e aí começa a te empurrar aquilo. Eu estava me licenciando em História e em Letras. Começou a vir um monte de estudante dessa área, fazendo conteúdo de estudo. Gente, tem um monte de estudante que vive a vida de influenciador mostrando como estuda. A mídia social não é só para o entretenimento. No TikTok, caí numa bolha há uns tempos atrás, que era biólogo ou algum outro tipo de cientista da área de biologia, analisando coisas no microscópio. Então, esponja, sabonete, água de garrafinha, passava, às vezes, na pia da cozinha e ia analisar. E aí a cientista ia explicando o que isso acontece e tudo mais. E aí essas trends viralizam. Nossa, Monique, então a gente tem que ficar pensando em trend? Não. A gente tem que pensar em produção de conteúdo de qualidade. A gente cai dentro dessa rede e aí a gente vai ser entregue por essas associações. Mas há formas da gente quebrar essas bolhas. E aí, a gente precisa direcionar o nosso conteúdo. Mas aí tem um outro assunto. Qual que é a nossa estratégia? Então, o GMT faz isso, acho que pelo menos anualmente, de definir as estratégias dele. Cada área vai ter sua estratégia. Eu vou querer ser um influencer de TikTok ou o meu assunto, aí ele vai para aquele lado. O bom de um conteúdo, por exemplo, no YouTube, é que o conteúdo do YouTube ele é perene. Ele vai ser entregue, porque ele é o segundo maior buscador, ele vai ser entregue para todo mundo que pesquisar sobre aquele assunto, independente se ele foi gravado há 2, 3 ou 4 anos atrás. Se ele não tiver algum dado factual, ele vai ser relevante. Já as redes que são mais imediatistas, como o Instagram e o TikTok, tudo é 24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Já a ida é diferente. É uma produção exaustiva, que não é, muitas vezes, o time de uma divulgação científica. Mas que, se a gente produzir um programa, um seriado, para jovens, para crianças, vai fazer sentido para divulgar. Entendeu? Então, a gente precisa definir, traçar essas estratégias. Finalmente, o Felipe apareceu, que é a cabeça aqui na Univap de tudo isso. Está ali escondidinho no fundo. Bom, o fomento e o interesse para a ciência. A gente tem gente que se interessa por ciência? Tem. Mas é difícil. Aí a gente precisa passar por diversos assuntos, desde a nossa educação básica, da formação de professores, do acesso à educação. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Todo mundo está ali grudadinho no celular. Então, a gente precisa, sim, pensar que a gente pode romper todas essas dificuldades e alcançar a pessoa ali na frente pelo celular. A gente viu isso muito na pandemia, né? Ok, vai ter gente ainda que não vai ter esse acesso, tá? Mas é uma forma da gente romper com isso. E o papel de todo comunicador, informar a sociedade, informar e formar pensamentos críticos. Desde o trabalho dela até o trabalho final aqui da gente de divulgação. Tá?
A gente precisa, em todos esses aspectos, formar uma pessoa crítica. Isa. Bom, qual que é a principal dificuldade? Complexidade dos temas. Gente, eu assisti algumas das mesas, não é fácil entender. Realmente, a gente precisa estudar. E o papel do comunicador que trabalha com divulgação científica é isso, estudar. E a gente não vai parar de estudar nunca. Eu sou jornalista de formação, e eu gosto da minha área porque eu adoro estudar. Então, cada dia eu tenho que lidar com assuntos diferentes. Bom, aqui na Univap, que a gente tem 38 cursos de graduação, eu meio que sei um pouquinho de cada um, entendeu? Mas é uma necessidade. Outra, formação em comunicação entre cientistas. A gente não tem. E o pior de tudo, mito e desinformação e as fake news. A gente é inundado por isso todo santo dia. E como que a gente vai mudar isso? Formando crianças e formando as pessoas com uma educação midiática, com uma educação para entender o que é ou não fake news, checar. E é um papel que nós, cientistas, sabemos. A gente sabe qualidade de fonte, a gente sabe onde checar, mas não é para a pessoa comum. Entendeu? E aí, aquele maldito WhatsApp que tem um monte de mensagem encaminhada que é só desinformação. Entendeu? Isa. E aí, como que a gente vai fazer isso? Principalmente usando as redes sociais que podem impactar os públicos-alvos que a gente escolher. Então, aqui, a gente pode, no futuro, trabalhar com o TikTok, continuar o nosso trabalho no YouTube, falar como a gente fala no Instagram, eu acho que já são 7.000 pessoas. Para 7.000 pessoas, professora, você não vai falar do Facebook? Eu vou, o Facebook é para os pares. Hoje o Facebook é para gente mais velha. Vale a pena a gente falar do Facebook? Vale, gente. Nem todo mundo é jovem aqui. Mas aí o conteúdo do Facebook não chamei ele está rindo, poxa. Ué, mas ele as pessoas mais velhas usam o Facebook e a gente não pode excluir, porque faz parte do nosso público-alvo também. Mas aí o conteúdo é outro. Eu não vou ficar fazendo stories ali, apesar do Facebook. Quem gosta de ver Facebook, gosta de ver o feed, que é aquela organização que eles fazem ali dos conteúdos. Quais as vantagens? O alcance, a interação e o feedback instantâneo. Na hora, a gente vê se deu certo ou deu errado. E aí, uma parte que eu, aqui na Univap, faço é olhar os números. Eu não sou da área de exatas, eu tenho muita dificuldade, mas eu consigo bater o olho num post e ver, pô, deu certo, não deu certo. Número, é real, está ali para mim, entendeu? Eu sei se engajou, se não engajou. E, se deu certo, vou repetir o formato, ou vou repetir a forma de luz, de captação, o que deu certo ali. Tá? Além disso, é horrível trabalhar sem textão. Eu sou jornalista de formação, eu gosto de textão, mas agora é tudo textinho. 5 linhas já para ele já é textão. Entendeu? Então, é superficial. Mas como a gente quebra com essa superficialidade? A Bia está tendo a aula de narrativas transmediáticas, que é justamente isso. Ele vê minhas 5 linhas ali, chamando para o vídeo, que tem 4, e aí, posteriormente ao vídeo, que o vídeo pode ter um call to action, uma chamada para ação, para um conteúdo de blog, que pode ser uma entrevista ping-pong com o especialista que deu a entrevista ali no YouTube. Eu faço com que ele circule por mais tempo no meu conteúdo, em diversos formatos, e complementando e rompendo com essa superficialidade. Além disso, a desinformação, a gente precisa sempre ser didático. O que eu ensino para os meus alunos é: fale como se você estivesse explicando para sua avó. Ela tem que entender. Quanto mais rebuscado é a nossa fala, mais técnica ela é, mais incompreensível ela é para todos. Quanto mais simples ela é, todos vão entender. E quem tem uma cultura ou tem acesso a mais informação não vai se sentir ofendido. Mas quem tem menos e você utiliza a linguagem mais rebuscada, ele vai se sentir. Porque ele não consegue alcançar
aquele conteúdo. A gente tem que simplificar, pensar que a gente está explicando para a vozinha da gente. Tá? Isso acaba sempre funcionando. E a batalha pela atenção. Vou aqui pegar meu celular. Estou aqui, ó. Quantos de nós já não estávamos aqui na palestra só rolando o dedinho? É assim, não tem como. Na sala de aula, meu Deus, é uma perdição. Isso, o dia inteiro. E a gente precisa romper com isso. Como que a gente vai romper com isso? Com assuntos interessantes, traduzindo. Gente, Fascínio do Universo, ele é excelente, porque ele vai trabalhar com assuntos do marketing de conteúdo, que é ao redor do GMT, traduzindo ciência para as pessoas. Então, ele encanta, ele é rápido, e ele traduz tudo aquilo que a gente não vê. A gente traz para aquele visual. Tá? Isa. E aí, alguns dados. A gente passa, em média, 3 horas nas redes sociais, 9 horas na internet, por exemplo. São 144 milhões de brasileiros com uso de redes sociais. O Instagram é a mais popular e ele fica variando durante o tempo. O TikTok cresceu pós-pandemia e vem crescendo vertiginosamente. E o Brasil é o 3º país que mais consome redes sociais. Aqui a minha teoria, ainda não comprovada, é que a gente tem uma formação fofoqueira. Entendeu? Por isso que a gente usa muitas mídias sociais. Ué, gente, para que a gente usa mídias sociais, né? Vai, Isa. E aqui no SECOM, pode passar. Bom, a gente, a reitoria deu um serviço para a gente montar o SECOM uns 2, 3 anos atrás. A gente tem um departamento de marketing, cuida da estratégia, e a gente precisava de um departamento para cuidar de produção de conteúdo. A primeira mudança que a gente fez foi no site, trazendo notícias constantes, de tudo. O que ainda falta aqui, que é uma dificuldade? O pesquisador falar para a gente, e a gente ia também atrás do pesquisador, e aí, o que você está fazendo? É interessante? Isso pode virar uma notícia? Isso é relevante? Como que eu posso traduzir isso? E é um trabalho insano, uma via de mão dupla. Difícil. Se eu for pensar que existem 38 cursos de graduação, 7 cursos de estrito sensu, uns 30 cursos de pós-graduação, mais uns 40 e poucos laboratórios lá dentro do IPRID, eu tenho muito assunto para abordar. Quando a gente estava montando o site, eu fiz uma conta, se a gente falasse sobre cada um dos produtos que a gente tem até o final do ano, a gente ia passar mais de um ano. Entendeu? Eu já vou terminar, professor. Mais uma, Isa. E aí, aqui, o nosso Instagram, o top da nossa divulgação foi o INIC, nossa iniciação científica, que a gente teve há pouquíssimo tempo atrás. Então, o que a gente faz? Os alunos fazem, porque aluno fala com aluno. Isso a gente precisa de representatividade. Pode passar, Isa. Aqui, a chamada deles para o INIC, que chegou. Então, vídeos mais com a carinha deles, né? Pode passar, Isa. E aí, o projeto do GMT. Eu já elogiei vocês o tanto que eu consegui, porque realmente é um projeto sensacional. Pode passar, Isa. Aqui, eu inclusive, levo nas escolas que eu vou também toda a produção feita de vídeo e de Instagram que vocês fazem como exemplo, tá? Do conteúdo de vocês, e é sensacional, porque o texto é sempre bem feito, sempre tem os usos das hashtags que fazem com que as pessoas achem o conteúdo de vocês. Pode passar. Aqui, o feed de vocês, já mirando as estrelas ali. Pode passar, Isa. E aqui, o YouTube. Gente, o YouTube, nem todo mundo vai querer seguir, porque, às vezes, ele está... por isso que todo influenciador pede para seguir, curtir, compartilhar, porque isso engaja. Mas, às vezes, eu estou lá só pesquisando por uma matéria de um colégio. Eu não vou seguir, mas aí eu vou cair no seu vídeo, e, às vezes, tem vídeos maiores do que o número de seguidores da página. Isso depende da oferta e da pessoa que está buscando. Pode passar, Isa. E aqui, o fascínio do universo, que é fascinante. Essa eu acho que é o case... O Miranda das Estrelas já vai esperar, eu tenho certeza. Mas o case de sucesso de vocês, que eu parabenizo até hoje. Então, Felipe, Amandinha, o Giovanni lá dentro e os meninos ali atrás, Isa, João e Mário, no momento.
por tudo que vocês fizeram e que continuem fazendo. Então, ideias. Nossa, se um dia eu sentar para falar com vocês, eu vou dar mais trabalho, a gente vai triplicar essa equipe. Entendeu? Só de ideia que a gente tem. Então, nunca parem com isso, entendeu? Eu sei que ele vai, em 2029 ele vai estar aí, mas depois que em 2029 ele estiver aí a gente vai ter mais assunto ainda, entendeu? Então, continuem com todo esse material. E, último slide, Isa, que é, pensem nessa importância, essa colaboração é essencial, que a gente está fazendo aqui, e pensem em como todo mundo pode fortalecer essa relação. Eu não posso adivinhar o que o outro está fazendo, você tem que me falar, e eu também tenho que falar com vocês. Comunicando que a gente vai ajudar a melhorar a divulgação científica. Tá bom? Obrigada, extrapolei bem. Muito obrigado aos três. Agora a gente passa para comentários, perguntas do público. Sérgio. Obrigado. Então, a minha pergunta pode ser respondida por vocês, qualquer um de vocês três. É o seguinte, uma das estratégias que eu penso para a gente furar a bolha, né, dos algoritmos, né, é pagar. Não sei se vocês já devem ter feito esse pensamento. Já tiveram esse pensamento antes? Pagar para anunciar? Tá. E aí, como é que fica isso, por exemplo, escrever um projeto para a FAPESP para solicitar uma grana? Porque você consegue ter, olhando os números dos engajamentos, dos likes, etc., você consegue mostrar que aquele dinheiro investido está tendo resultado. Então, é facilmente comprovável isso. É uma questão de mudança de paradigma do gestor na hora de... Não vou botar o dinheiro numa bolsa de IC, mas vou botar o dinheiro para fazer um anúncio. É uma questão sabe, de mudar essa visão. Vocês já tiveram esse pensamento? Já conversaram isso com alguém? O que vocês acham disso? Gente, eu não sei como isso iria dentro de um projeto para um órgão de fomento. Essa dedução no orçamento. Sim, é a forma que eu falo que todas as mídias sociais são viciadas em crack. Quanto mais dinheiro para eles comprarem crack, mais dinheiro eles vão querer. Por isso que uma estratégia errada é patrocinar tudo, fazer ads em tudo, tá? Não colocar dinheiro em tudo. Mas, como ele falou, se a gente coloca dinheiro no que está dando certo, no que tem mais engajamento, mais segmentação a gente consegue para um público que a gente sabe que a gente quer. E, sim, é uma estratégia eficaz, tanto é que o mercado usa e abusa disso. Então, seria excelente, mas eu não saberia nem como fazer isso através de um dinheiro de órgão de fomento. Sério, não... Quem tiver coragem, eu entro no projeto. Acho que também pode ser para os três. A professora comentou no final que os textões viraram textinhos de 5 linhas, mas eles chamam para outras camadas, né? Para vídeo, para o blog, para entrevista e tudo. Eu vejo assim, o desafio, então, tá na primeira camada, que é aquela leitura que vai jogar para o link para alguma outra coisa. Porque o assunto científico, eu não consigo, eu estou da geração mais velha, e não consigo reduzir, falar, por exemplo, de matéria escura em 4, 5 linhas e colocar um texto suficientemente interessante para jogar para os links. Como vocês pensam? Aí vale, por exemplo, a Liz faz a divulgação para os professores, o Eduardo faz essa produção aqui, né, do vídeo. Como a gente conseguiria, né, linkar essas camadas de uma maneira mais eficiente, não começando só no textinho, mas talvez sair, por exemplo, do vídeo, da entrevista, e jogar para fazer um intercâmbio de camadas. Acho que eu quero dizer isso. Vocês acham que isso é uma coisa viável? Dá para pensar, para não ter só uma porta de entrada, ter mais de uma porta de entrada para o assunto? Acho que é mais Dá para fazer isso, principalmente se a gente for pensar que nem todo mundo está no Instagram. A gente já começa pelo conteúdo de vídeo do YouTube sendo muito forte.
entendeu? Também. Então, aí a pessoa, pô, eu vi um vídeo no YouTube, muito legal. Aí eu não assinei nem nada, mas eu vou segui-los no GMT, no Instagram do GMT. Aí o Instagram do GMT vai me abastecer desse conteúdo mais diário, mais frequente. E aí eu vou saber sempre o que tem no YouTube. Aí, de repente, não tem o vídeo, mas já tem um conteúdo de blog. Aí o Instagram também já me joga para o blog. E aí eu vou circulando, nem sempre com a mesma entrada. Entendeu? Porque as pessoas realmente podem... E, assim, existem momentos da geração. Por exemplo, eu fiz o meu mestrado em Linguística Aplicada usando o YouTube. Eu não quero ver a cara do YouTube tão cedo. Eu já paro muito pouco ali. Mas, por causa dos adolescentes, eu entrei no TikTok. E é um vício desgraçado. Entendeu? E aí, hoje, eu sou mais TikTok do que Instagram, que era uma coisa que eu preferia. E aí isso vai também mudando para cada uma das pessoas. Cada pessoa fica mais tempo numa determinada mídia, dependendo da sua idade, do seu interesse, dos seus assuntos. Acho que a gente não está mais só numa mídia, entendeu? Só de curiosidade, a rede do GMT com mais engajamento era o Twitter. Até que ele foi proibido. Mas, para a comunidade científica internacional, o Twitter, ele é super relevante, entendeu? Por causa da comunidade internacional. Vande? Sim. Boa tarde, Vanderlei. Bom, apesar de vocês terem falado aí de queriam migrar um pouquinho do que vocês fizeram na primeira e na segunda temporada, tem uma carência muito grande disso, né? Tem coisas que pediram para a gente, porque normalmente quando vão fazer pesquisa de alguma coisa relacionada à BNCC, por exemplo, aparece conteúdo de dois caras que se dizem divulgador científico, mas que, na verdade, os caras o tempo todo traduzindo material da NASA, vendendo camiseta e falando que o brasileiro não gosta de ciência. E tem gente que evita citar isso aí e procura quem produz isso aí mais. A gente tenta suprir um pouquinho disso aí também, mas ia ser muito bom ver o GMT Office aí continuar falando dessas coisas mais fundamentais e tudo mais, e abastecendo esse pessoal que procura conteúdo e que vê no conteúdo de vocês. Não tem como repetir, não tem como tá sobrando esse material aí, né? Que realmente é o contrário, está faltando. Só um comentário aí sobre o Twitter também. Aí tem outro problema também. A gente produz muita coisa, tem bastante engajamento, mas a gente... Primeiro que chegou um ponto que não está entregando para todo mundo, se a gente não pagar, e tem os outros problemas relacionados ali com a plataforma também, né? Então, bom. Mas, por último, aí que vem a pergunta, né? Indo numa direção completamente diferente do que a gente falou. Dentro da divulgação científica, dentro de tudo isso que a gente está fazendo aí, também tem um esforço grande no sentido de descolonização, no sentido da gente rever até nomenclatura de objeto astronômico aí, e até o nome do James Webb foi uma coisa colocada em xeque, e o Magalhães, para dizer o mínimo, era uma figura controversa, né? Não vamos nem citar aí a parte de genocídio, contrição forçada, essas coisas assim. Tem alguém levantando alguma coisa do nome do Magalhães, ou está todo mundo confortável com isso? Você tem? Não, tem gente propondo o caso do Magellan Observatory, de mudar nomes, tal, e eu já vi isso, mas não é nada que tenha o mesmo volume de discussão que teve em relação, por exemplo, ao James Webb. Então, essas coisas são pressão pública, né? Eu não acho que tenha muita pressão no caso, embora tudo que você falou é verdade. Vou falar um pouco sobre o seu comentário anterior, né? Uma coisa que... Eu sou usuária das redes sociais, tá? Eu mesmo vejo... Antes, há um tempo atrás, eu produzia algumas coisas que eu achava que seria um caminho possível, mas eu acredito que se você... o jovem só vai cair ali naquela bolha se ele quiser cair, se ele tiver interesse em cair. Então, o nosso desafio é fazer com que o jovem caia na bolha e tenha interesse de ver. E junto um pouco com o que você falou.
Alexandre. Ele não vai seguir o caminho se ele não quiser ver, ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Então, quando eu vou na escola e converso com os jovens sobre astronomia, é que eu quero realmente plantar uma semente para que ele tenha curiosidade de percorrer esse caminho. Se nunca ninguém fizer isso, se nunca ninguém levantar o rosto da pessoa e falar, olha ali, que ali tem um negócio interessante, eu acho difícil eles ficarem na bolha. Vão passar como passam qualquer outra coisa. É uma intuição minha. Por isso eu perguntei das portas diferentes para entrar na bolha. Por isso eu perguntei das portas diferentes para você entrar na bolha. Interesse. Querer entrar na bolha. Tudo bem? Eu sou estudante de jornalismo aqui, né, como a Monique já disse, e o meu irmão ele trabalha na área de pesquisa, né? Ele trabalha com pesquisa de física também na Unicamp. Então, eu acho que isso que me trouxe muito esse interesse pela divulgação científica. Mas a gente sabe que, normalmente, não é uma cultura nossa do brasileiro ter interesse por ciência. Eu acho que muita gente acha que a ciência não é para eles, que é uma coisa muito difícil, que eles não são inteligentes o suficiente ou que é chato. Mas aí eu acho que essa pergunta acaba ficando mais direcionada para as duas professoras, porque como mudar isso não só na educação, mas com as pessoas que já passaram da educação básica, né, que às vezes não tem tanto contato, talvez até com a universidade, como pensar estrategicamente na divulgação científica para aumentar essa valorização da ciência, sabe? Porque eu acho que ainda não é visto como uma coisa para a sociedade, sabe? Como as pessoas podem gostar daquilo para elas, assim, trabalhando na divulgação. Eu sei que você não queria me ouvir, mas eu vou... só para fazer um comentário, é que existem pesquisas sobre o interesse do brasileiro na ciência e esse senso comum que você está falando não é o que aparece nas pesquisas. Parece que o público tem uma grande confiança nas instituições de pesquisa e sabem citar, especialmente os institutos ligados a pesquisas em saúde, coisas assim. E só para completar aqui, o influencer que fala que o brasileiro não gosta de ciência... Infelizmente, ele é um produto do nosso instituto, mas não do curso de astronomia. Tá? Mas ele veio de lá. Agora, para vocês... Vou fazer um comentário sobre o seu comentário. As professoras não vão falar. Não, eu discordo do Eduardo e concordo com você. Porque, para mim, uma coisa que sempre... Eu vejo pela minha família o ódio à matemática, que é transmitido de pai para filho. Então... uns tios lá, chega assim, matemática é muito difícil, para que você vai estudar isso? Né? Então, eu acho que se cria uma nuvem ideológica que, infelizmente, permeia a sociedade e que tem que ser quebrada, em algum momento, de alguma maneira. Mas eu acho que existe, sim, uma cultura anti-ciência. Se não é anti-ciência... Nos termos que você falou, é pelo menos antimatemática. Matemática é uma coisa muito difícil que as pessoas devem evitar. A gente aprendeu muito agora a consumir ciência, pós-pandemia principalmente, mas ciências ligadas à saúde, né? Mas como que a gente pode transformar as ciências exatas num case como a saúde virou? Entendeu? Como que a gente pode fazer isso? Divulgação científica, gente. A gente precisa estar presente para esse conteúdo ser entregue. Se a gente não estiver presente, não tem o que ser entregue. E não tem o que a gente fazer com essas pessoas que fazem desserviços. A gente precisa estar lá prestando um serviço de qualidade. O diálogo, né? Posso citar Paulo Freire aqui? Né? Então, teve um livro, ou seja, um livro clássico do Paulo Freire, que ele traz justamente essa questão. Ele traz um exemplo onde alguns pesquisadores levaram para uma comunidade sobre agronomia e chegou lá e tentou impor, né, as suas técnicas, que eram muito melhores, né? E a possibilidade aí é você chegar e dialogar e mostrar
o outro lado da situação. Às vezes, os jovens... Eu trabalho muito em escola, então eu converso muito, eu dialogo muito com os jovens, né? E eles sempre falam, mas eu odeio matemática. Aí eu falo, por quê? Aí, só o meu porquê já faz ele questionar. Não sei lá, porque falaram para mim que matemática era chato. Mas por que é chato? Né? Fazer com que esse diálogo reconstrua uma noção diferente, uma possibilidade diferente. Né? Então, se você não dialogar, se você não fizer com que ele questione aqueles preconceitos que já vieram de pai, de mãe, de tudo, né? Vai ser muito complexo. Né? A gente só vai reproduzir essa educação que não é libertadora. Né? E outra coisa importante é você fazer com que eles sintam que eles fazem parte desse contexto. Né? Se você mostra, por exemplo, a astronomia, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Aí o professor Roberto mostra aí que nós somos parte disso. Né? Nós estamos aqui porque as estrelas existem. Isso é conexão, e isso é despertar, isso é trazer o jovem para o diálogo. E ele vai ter dúvida, ele vai querer saber, ele vai procurar, ele vai entrar na bolha, porque ele quer saber isso. Né? Mas ele não quer saber se isso não fizer parte da vida dele. Se falar que é só matemática, tem que estudar matemática. Tem. É chato. Minha mesa redonda está quente. Nós temos mais um comentário, uma pergunta do Pascoal, e a gente vai continuar. E por que as mídias sociais acabam funcionando? Porque ela estabelece diálogo, relacionamento, identificação. A gente encontra os nossos. E é a possibilidade do relacionamento, da troca. Por isso que você pega esse diálogo... E, gente, quantas pessoas a gente dialoga e a gente nem conhece? E a gente tem diálogos. Então, esse relacionamento que as mídias sociais, que antes nossas redes sociais, traziam para a gente. E é importante justamente por isso. Quantas pautas não vão surgir para os próximos programas vindo das pessoas que assistiram os vídeos? E aí a gente tem que se relacionar com essas pessoas. Não adianta ela falar e a gente não responder. É sobre o mesmo assunto? Então, Pascoal na frente. Não podia imaginar que na última sessão nossa aqui fosse estimular tanta... Ótimo. Está ótimo, estou gostando muito. Mas eu ia pegar um gancho da Mônica, que você acabou agora reprisando ele, que é a importância de juntar, do cientista falar com o comunicador. Isso não é simples. Eu sou cientista, nós somos um bicho diferente. Né? Ficamos dentro de sala, dentro de laboratório, comunicamos pouco. No máximo, a gente conversa entre pares. Né? Mas a importância dessa comunicação para mim, um exemplo que foi esse projeto que está aqui. Como é que surgiu esse projeto? Acho que pouca gente sabe do Fascínio e agora o Mirando as Estrelas e os spin-off que estão surgindo. Eu estive aqui com o João Steiner, numa conversa aqui com o reitor. Nós estávamos depois com a pró-reitora, na época era a Sandra, não sei se você já estava aqui na época. E o João tinha um problema, que responde um pouquinho a questão da FAPESP. O João, nós queríamos trazer um jornalista para dentro do projeto, para começar a estimular um pouco esse trabalho. E nós não podíamos trazer isso dentro da FAPESP. O projeto da FAPESP não contemplava e não permitia contemplar um jornalista. E a gente assumiu um compromisso com a FAPESP, que nós teríamos, além dos papéis de formar gente, pesquisa e desenvolvimento, ter uma relação mais efetiva com a indústria, trazer a indústria, mas fazer divulgação e difusão científica. Mas como é que você faz difusão se a própria FAPESP não permitia, não dava essa abertura para nós? Naquela conversa aqui, nós tratando desse problema, a Sandra falou, mas nós temos aqui uma área de televisão que eu não sabia. E aí eu combinei, então, com o pessoal de voltar aqui uma vez. 2 semanas depois eu retornei, e foi a primeira reunião que começou todo esse trabalho. Na presença estava o Celso, está aqui, vai lembrar, o Celso, o Felipe e o Fernando. E aí, em uma semana, eles prepararam o material e foram apresentar para nós lá no EAG. Então, nós reunimos todo o pessoal
do que participava do projeto, e eles já vieram com uma proposta. Foi matadora aquela proposta, porque todo mundo entendia a importância, mas como não se conversa, não se fala, ninguém sabia que dava para fazer. Dali, Mônica, surgiu o projeto Fascínio do Universo. Começou assim. Aí, claro, aí começa todo o trabalho, o que vai ser feito, objetivo, quem é o público, mas aquilo startou. Essa comunicação entre esses dois públicos startou o que nós estamos chegando até aqui hoje. E aí eu queria voltar para o comentário que o Carlos Alexandre fez, que hoje a nossa preocupação maior é essa mesmo. Eu sou da época de fazer texto grande, eu não sei escrever coisa pequena, eu não consigo ser sintético em nada. Então, quando eu escrevo alguma coisa, o pessoal fala, Pascoal, pode parar que isso aqui não cabe. Mas como é que a gente quebra, ou como é que a gente cria uma estratégia, que mais ou menos a Mônica já deu aqui um spoiler, você começar por uma coisa pequena que transborda para um outro um pouco maior, e aqui um vai puxando o outro, você vai indo para camadas, né? Você propõe uma coisa diferente, até mais portas para entrar nisso, quer dizer, uma estratégia que permite até mais portas, mas, de qualquer forma, não importa a porta, ela tem que quebrar essa resistência para uma coisa pequena, porque o jovem hoje quer uma coisa curta, e como é que se estimula dessa curta e para outra? Essa é um assunto que nós estamos discutindo agora, nós estamos muito preocupados com isso. Então, esses dois comentários que eu queria fazer, que são a nós, cientistas, temos que conversar com os comunicadores se a gente quiser levar essa nossa mensagem para outro público. Obrigado. Bom, o que eu tenho observado na parte de empatia com ciência, principalmente o que foi falado aqui, matemática e astronomia. Por exemplo, com crianças pequenas, né, de 6, 7, 8, 10 anos, né, o tema do espaço é o fascínio do universo está presente. Eu não sei porquê, provavelmente pela possibilidade de as coisas serem de muitas formas diferentes, de não ser o mundo ali do jeito que ele é, né? Mas, por exemplo, eu tenho netos que são absolutamente matemáticos e outros que não querem nem matemática, mas todos eles adoram jogos de astronomia. Então, eu dou muitos jogos de tabuleiro, tal, de astronomia, e é um sucesso total, eles adoram. A questão da matemática já é uma outra coisa. Por exemplo, meu filho detestava a aula de matemática. Jogando baralho, ele foi para a biologia, mas se tornou professor, hoje ele é professor de matemática, tendo detestado na infância, né, e tendo ido para a biologia, né. O filho dele, que não fala de matemática com o pai, o filho dele detesta matemática na escola, porque ele acha aquilo muito chato, ele quer explorar problemas, ele quer fazer contas de 1.625.000 vezes 365.000 e não sei o que, ele vai lá e faz tudo. Quer dizer, então, o que eu tenho visto é que as pessoas, as crianças que têm tendência à matemática, detestam a matemática da escola, porque eles acham que aquilo é muito pequeno, né? Mas é completamente diferente. De astronomia, acho que é a questão do imaginário. Então, quando o Steiner sugeriu, a gente foi escrever o livro do Ano Internacional de Astronomia, e que tema põe, ele sugeriu imediatamente o fascínio do universo. Ele falou, sempre fascinado, e as pessoas são fascinadas. Então, esse lado do fascínio, né, ele é um lado importante e ele aparece na infância bem pequena. Já ter esse fascínio por universo que né, nos jogos você entra por um universo, sai pelo outro, vai. Então, eu acho que tem esse potencial de jogos é bem importante, porque é o que a criança faz, né?
Olha, está muito interessante, mas a gente tem que considerar que o pessoal tem que voltar para São Paulo, e a gente ainda tem mais uma fase aqui de encerramento do nosso evento de hoje. Tá? Eu só queria fazer uma... se for mudar o nome do GMT, é bom manter a sigla. Então, como o LSST fez, a gente pode pensar alguma coisa como o Giant Marvelous Telescope, alguma coisa assim. Né? Agora, então, a gente vai encerrar aqui. Agradeço a participação de todos. A gente talvez continue depois, assim, mas oficialmente a gente tem que encerrar. Né? Tem vários aspectos aí. Então, agradeço.